Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Contando Histórias Compartilhando Testemunho. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E como Deus é lindo! Ele vai trazendo mulheres que acrescentam no nosso projeto de uma forma sobrenatural. E hoje eu tenho o prazer de receber a Thaís. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada. Gente, eu conversei com ela, né? A gente conversou pelo telefone e ela me contou um pouco da história dela. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia o seu testemunho por completo. Então, se sintam honradas de estar nesse momento recebendo a Thaís, porque eu tenho certeza que, assim como cada mulher que já sentou nessa cadeira, vocês vão ser impactadas nessa tarde. Tá? Amém, que assim seja, né? Thaís, como eu falei aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu sempre falo, né? A casa é sua e olhe para elas ali, a nossa terceira, eu sempre falo, eu, você, e ali do outro lado tem mais uma para a gente ter esse momento de bate-papo. Se apresente para elas. Quem é a Thaís? Ai, gente, que pergunta fácil, mas ao mesmo tempo complexa de responder, né? Thaís é uma mulher, gente, de quase 40 anos. Eu tô mais perto dos 40 do que dos 30. Tá ótimo, minha filha. Então seja bem-vinda. Eu tô nos meus 4.4. Mentira, sério? Gente, 4.4, gente, olha que gracinha eu a não menina. sabia, não Sim, tá aí. parece. Então você vai entrar no meu time daqui a pouco? Não sei se aconteceu com você, mas perto dos 40 você começa a ficar repensando toda a sua vida, as Verdade. suas escolhas, pensando nos próximos 40 anos. Tipo, dá uma crise existencial, não dá? E no mesmo, eu vejo assim, Thaís, que além dessa crise, a gente dá também um up de maturidade, sabe? Assim, da gente olhar para o nosso dia e olhar para os anos que vêm e para o que a gente está vivendo e trazendo muito mais valor, não é isso? É, é. Enfim, sou mãe do Luquinhas e do Heitor. Heitorzinho é o meu mais velho, de 6 anos, e Luquinhas é o caçulinha, de 1 ano e 9. Casada com Estevão. E eu sou uma mulher que foi transformada por Deus, que ama Jesus, que ama moda, E maquiagem, tem propósito nisso, que tem elas vão propósito, entender. tem propósito nisso. Sim. Doramas, adoro dorama, é o meu jeito, depois de mãe, de dois principalmente, meu jeito Sim. preferido de descansar é assistindo um dorama, às vezes até rola um miojo com hashi para entrar no clima. Sim. E é isso, assim, a minha oração é sempre: Deus, tira todo altar de outros deuses, que o Senhor Jesus seja o único dono do meu coração, que você possa usar a minha vida, que o Senhor me Amém. coloque nos lugares que o Senhor deseja. E é isso, assim, resumidamente. Resumidamente, gente, a gente escutando aqui a Thaís, ela traz ali, né, a Thaís de hoje. Então, ela é mãe, ela é serva de Deus, ela tem propósito, né? O que ela faz tem propósito. Mas foi sempre assim, Thaís? Essa Thaís posicionada, positiva, de autoestima, sempre foi assim? Não, eu sempre fui uma mulher muito, quando mais nova, né, adolescente, uma menina muito de sem papas na língua. Sim. Então, eu era de me posicionar, mas o meu posicionamento, eu era aquela que falava as coisas, que falava com o professor quando os alunos não tinham coragem, que ia na frente, meio abusada, só que isso escondia uma insegurança. Uau! Então, era um posicionamento, mas que era uma máscara. Você tentava se esconder nessas atitudes. Eu tentava me esconder atrás de uma aparência de menina forte, bem resolvida, independente, sabe? Tipo, as pessoas gostavam muito de conversar comigo, então elas me procuravam para conversar, mas eu nunca tinha ninguém para conversar. Então, porque primeiro eu queria ser independente, eu não queria, sabe, contar com a ajuda de ninguém, porque eu dava conta. Sim. Então, até assim, um pouco de orgulho e também acho que um pouco de medo de ser vulnerável. Sim. E você começou, assim, você
começa a enxergar, você chegou a um ponto de enxergar o porquê disso tudo? Porque a Thaís, ela precisava tanto de se posicionar dessa forma, de auto se defender, tinha um porquê? Eu sou filha, né? A minha família são 3 filhos. Então, tem o meu irmão mais velho, tem a minha irmã caçula e eu era do meio. E assim, já existe um estigma do filho do Do meio, meio, né? Que o verdade. filho, que o filho do meio é o filho que é esquecido, que é o Sim, filho menos importante. Eu não sentia isso com relação aos meus pais, mas eu sentia assim, acaba que dentro da família, até quando a gente pensa assim na psicologia ali numa abordagem mais sistêmica, as pessoas elas são colocadas dentro de papéis. E eu senti que eu fui colocada dentro de um papel, eu fui rotulada como a filha boazinha. entendi. Então, como esse rótulo era sempre colocado em cima de mim, a Thaís é a filha boazinha, a Thaís é a filha que não dá trabalho. Então, eu acho que eu cresci com essa coisa, eu não posso dar trabalho, eu não quero perturbar, quanto menos eu acionar, melhor. Sim. Então, isso foi sendo uma coisa que foi se enraizando, sabe? Eu preciso me resolver sozinha. Eu Hum, sentia que eu podia ser criança, que eu podia sim, ser adolescente, mas eu não queria ser a filha que dava trabalho, entendi, entendeu? entendi. Então eu queria. E isso é uma coisa assim que eu fui percebendo depois de adulta. Uma necessidade muito grande de ser a certinha. Isso criou em mim uma pessoa perfeccionista, Hum, muitas vezes que para mim eu não podia errar. Eu entendi. não podia fazer alguma coisa errada, eu não podia desapontar. Então, e isso tem. As pessoas acham às vezes que a autoestima é só a questão da aparência, da imagem. E não, a autoestima ela está ligada a todo o senso de valor que você tem com Sim, relação a você mesma. E quando você é uma pessoa que você não se permite errar, você carrega um peso enorme nas costas, porque o erro, ele faz parte do crescimento, da sim. aprendizagem humana. Uhum. Então, era um peso muito grande de eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que ser uma pessoa que não vai desapontar os meus pais. Então, isso foi criando em mim uma capacidade eu acho que uma necessidade de fazer sempre tudo certo Sim, e o medo de errar, de falhar. o medo de falhar. E por você, às vezes, sentir esse medo de falhar, você deixou de tomar algumas decisões, de fazer algumas coisas, isso você enxerga que também te atrapalhou em relação a algumas escolhas na sua vida ou não? Eu, mais ou menos, porque eu entrei para a igreja muito nova. Então, assim, o que Deus fez na minha vida já me pegou assim, eu não Ah, vivi praticamente nada do mundo. que bênção. Então, assim, eu tinha 16 anos quando eu me converti. Novinha. Super Sim, novinha. Então, com 16 anos, meus pais deram uma criação bem rigorosa pra gente. Então, meus pais não eram nada permissivos, eles não deixavam eu ir para qualquer lugar, qualquer hora. uhum, Então, eu praticamente nem saía, não fazia nada. sim. Quando eles começaram a me liberar, você pode ir num show ou outro, numa boate ou outra. Mas foi bem assim, bem nesse ponto que eu, me converti. E a sua família já era convertida, Thaís? Não, a minha família é uma família de origem católica Sim, e não tinha praticamente nenhum cristão protestante, né, nenhum evangélico. sim. E como você entrou, assim, como você teve o seu encontro com Deus, né? Como que aconteceu tudo isso? Cara, foi muito engraçado, porque eu fazia francês e na minha sala eu comecei a fazer francês muito novinha, né? Tipo, meus pais, todo mundo coloca os filhos no quê? No inglês. Meus pais Inglês. me colocaram no francês. Olha aí. E aí eu comecei a fazer francês com 12 anos e na minha sala tinha outras 3 meninas mais ou menos da mesma idade que eu. Tirando a gente, era tudo adulto, né? Uau. E aí eu entrei com 12 anos e uma delas, a Juliana, ela, quando eu tava ali com os meus
os meus 15 anos, ela devia ter 14, que ela era um ano mais nova, Sim. ela foi pro Revisão de Vidas. Ah, E aí ela começou a falar muito, ai, bora pro Revisão de Vidas, que não sei o quê. Só que eu tinha, assim, um ranço inexplicável por crente. Eu detestava crente, assim. Então, eu fui, assim, uma pessoa muito difícil de ganhar, porque como eu era aquela pessoa sem papas na língua, sim. eu muitas vezes falava, recusava e não era nada educada, era grosseira mesmo, sabe? Então, tipo, para de me chamar pra esse negócio que eu não vou. Já falei pra você que eu não quero, que eu não gosto, nesse nível. E aí, ela foi pro Revisão de Vidas, começou a ir para uma célula e ela colocou o meu nome. Não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas existiam as Ovelhinhas, ovelhinhas, sim. que você colocava 3 nomes de pessoas que você queria convidar e tal. E ela me colocou como uma das ovelhinhas dela e começou a orar por mim. Meu Deus. E aí ela orando por mim e tal. E aí eu fui de férias para o Rio de Janeiro, porque minha família é do Rio de Janeiro. A minha prima tinha se convertido, que não tem nada a ver com a Juliana, com o Brasil, não tem nada a ver com isso. Ela se Sim. converteu. E aí, nessas férias, quando eu ia para o Rio de Janeiro, eu ficava um mês, às vezes 45 dias lá, né? E aí ela começou a chamar, eu conheci os amigos dela da igreja, achei os amigos dela da igreja super legais, e eles começaram a me chamar, vamos, vamos, vamos. Eu, não gosto, não gosto, não. Até que um dia eu falei, tá, eu vou, pra vocês pararem de me encher o saco. Desse jeito. E aí eu fui pra igreja, era uma igreja bem neopentecostal, sabe? E tipo, Sim. eu entrei e falei, que é isso? Os negócios, o povo gritando, glória a Deus, Sim. aleluia. Eu não gostei de nada. Mas o louvor me tocou profundamente. Eu senti a presença de Deus Oh, de um jeito que eu nunca tinha sentido. E eu era da igreja católica, eu fazia retiros, eu ia para esses encontros, eu fazia parte do grupo jovem. Mas a minha experiência pessoal, eu nunca tinha sentido a presença de Deus como eu senti. sim. E aí eu fiquei muito impactada com aquilo. E mesmo não tendo gostado da palavra, do jeito que era muito diferente do que eu estava acostumada. Aí eu comecei a ir durante as férias com essa minha prima, só por causa do louvor. Do louvor. Olha só como É, cada detalhe, né? Deus ele vai preparando. Às vezes a gente pensa assim, não, tá, eu vou lá, né? Mas a gente não percebe que ali no oculto Deus já está trabalhando. é, Então o Senhor colocou todo mundo, né? Todo pai, de uma forma geral, coloca os filhos no inglês. O Senhor falou, não, peraí, a minha filha vai ali, que vai encontrar amiga, que vai para uma viagem, e ali as uhum. sementes são plantadas de uma forma sobrenatural, né, Thaís? Pois é. E aí eu aceitei Jesus no último dia antes de voltar para Brasília. Meu Ela começou a Deus. fazer um apelo, a pastora da igreja, né? E aí eu fui e, e aí ela pegou, aí falou comigo e Deus revelou para ela um monte de coisa da minha vida quando ela estava orando ali comigo. E eu, caraca, que é isso? E aí eu me aceitei Jesus e tal, voltei para Brasília. E aí, quando a gente voltou das férias, né? O francês voltou, eu, Sim. Ju, tem uma coisa para te contar. Ela, o que foi? Eu falei, eu aceitei Jesus. Ai, que Aí, quando eu falei para gracinha! ela começou a chorar. Ai, gente, porque Aí, ela estava orando por aí ela você. começou a orar, não acredito. Aí eu, por que você tá chorando, Ju? Ela, cara, você era minha ovelhinha. Ai, meu Eu Deus. orava por você, você era a minha ovelhinha mais difícil. Olha isso, gente. E aí foi isso. Aí eu voltei. Aí ela já era da Sara, né? Da Sara Nossa Terra. Aí eu já comecei a ir para a célula com ela. Aí depois disso, assim, o meu processo foi todo muito rápido. Amém. Porque aí eu fui para a célula. Acho que eu cheguei para a célula 2 vezes. Já fui para o revisão de vidas. Do revisão Foi de vidas. decidida, né? Depois É, você já estava ali decidida. E você falando, Thaís, como é importante a gente enxergar o poder da oração. é, Quantas vezes a gente está ali, sabe, já está cansado de receber não, que a gente olha para a pessoa e a gente vê, não, aquela ali o Senhor colocou exatamente para me ser instrumento dele, é tanto não. Então, você chega aqui para mostrar isso, é, que a gente não pode desistir do outro, é, né? Que é um processo e esse processo o Senhor cuida do jeito dele, da maneira dele, de uma forma sobrenatural. é.
E assim, aí foi rápido, depois do meu processo, aí fiz revisão de vidas. 3 meses depois eu já abri minha primeira célula. Meu Deus, gente, só para vocês entenderem, o revisão de vidas, né? O que que é o revisão de vidas? É um encontro com Deus. Muitas igrejas até dão esse nome, né, Thaís? Encontro É, com Deus. Então, é um momento que você tira 3 dias, um final de semana, para ter uma experiência maravilhosa, onde o Senhor fala, onde você é tocada no louvor, na palavra. Então, é só para vocês entenderem o que que é. e o revisão de vidas, depois a gente vai fazer um plot twist aí, porque tem tudo a ver com o que eu vivo hoje, do Uou, meu chamado. sim. Revisão de vidas foi assim algo que inexplicável. Eu tinha acabado de completar 17 anos, então eu fiz meu revisão de vidas em 2003, tem 22 Uou. anos. E foi assim algo impactante. Eu senti Deus ministrar cura na minha vida, na minha identidade, na minha autoestima. E ele falou coisas para mim no revisão de vidas que foram se realizar anos depois, que foram se realizar por agora. Tem um processo, né? E para mim, assim, quando falou, cara, deve ser coisa da minha cabeça, tô louca. Tipo assim, Sim. tô louca, Nada a ver. isso não faz sentido nenhum. Sim. Uhum. Então, assim, foi algo realmente que foi aquela virada na minha vida. Assim, Meu uma Deus. das grandes viradas da minha vida foi esse momento em que eu realmente conheci Jesus, né? Deixei ele conduzir a minha vida, deixei ele me transformar. E extremamente grata, né? Porque às vezes eu olho e falo assim, cara, a vida que eu tenho hoje, né? Não que seja perfeita, tem muitas coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que eu. Somos humanas, né? A É, gente é humana, falha. E é isso que a nossa dependência de Deus é para sempre. é, Não tem como a gente ser perfeito. Se a gente é perfeito, a gente vai depender para quê, né? tem coisas assim que eu ainda quero alcançar, mas às vezes eu Sim, paro assim e penso, eu falo, gente, sabe? É, quando você vê que tudo você deve a Deus, sabe? sim, É igual aquele salmo, o que daria ao Senhor pela minha salvação? sim. Thaís, então você foi para revisão, teve encontro com Deus, o Senhor foi tratando suas emoções. Ali você estava com 16, 17 anos, não é isso? Uhum. E como que foi desse momento para frente? Como que foi o seu processo? Você falou, Monique, eu já abri a célula, que é um encontro de pessoas para estar compartilhando, para estar com palavras. E como que foi tudo isso, Thaís? Como que foi essa sua caminhada com Deus? Aí você perguntou, Thaís, você então você deixou de fazer coisas porque você tinha esse medo de Sim, errar, essa necessidade de fazer tudo certo? Aí eu falei, não, porque eu me converti muito cedo. E eu acho que foi bem isso mesmo, sabe? É, essa pastora que fez a oração de aceitação comigo, ela me deu uma Bíblia, que foi minha primeira Bíblia. sim. E aí, na verdade, nem era uma Bíblia, era só o Novo Testamento. E aí ela escreveu uma dedicatória para mim, e uma das coisas que ela colocou assim foi ser forte e corajosa. Oh, E aí, aquilo ali pegou muito para mim, que eu sempre lembrava, ser forte e corajosa. Então, mesmo com muito medo, o que eu percebo que depois que eu me converti, eu tinha medo de fazer as coisas. Até hoje eu tenho medo de fazer várias coisas, mas eu sou corajosa, que é aquela pessoa que vai mesmo com medo. é aquele medo que é o temor, é isso? Não é o medo Medo de mesmo, fazer algo, é, de fazer o novo, por é exemplo. medo de fazer e falhar, medo de Ah, não dar conta, medo entendi. de, sabe? O Sim, medo ele existe, sim. que era um medo que já me acompanhava a vida inteira. Mas junto com esse medo, Deus trouxe a medida exata de coragem, Oh, para que o entendi. medo não me paralisasse. Sim, Então, por exemplo, quando eu fui abrir a minha célula, que é esse grupo de oração, eu não me sentia capacitada, jamais. Eu era extremamente tímida. Eu era uma criança ali até uma certa idade, muito comunicativa, aquela criança que falava, que cantava, que fazia graça para os outros. sim. Depois, eu fui me tornando tímida, porque a adolescência vem com um monte de insegurança. Eu sofri bullying.
Então, eu me tornei uma pessoa tímida. Eu sabia me comunicar, eu sabia me posicionar, mas eu era tímida. Então, eu senti muito medo. Eu não sei se eu vou dar conta de conduzir uma reunião. Mas eu falei, mas eu vou fazer. E aí eu fazia mesmo assim. Sim. Eu não sei se eu vou dar conta um pouquinho, anos depois, né? Eu entrei pro louvor. Cara, toda vez que eu subia ali pra ficar no back, eu sentia dor de barriga. Eu ficava nervosa, eu tremia. Mas eu fazia mesmo assim. Então, assim, o medo de errar continua existindo. Mas não te paralisava Mas não me mais. paralisava, porque Deus me trazia coragem. E aí, isso tem tudo a ver com autoestima, porque toda vez que você fica refém do seu medo, é como se você não expandisse tudo que você pode, sabe? Você Sim. não alarga suas fronteiras. Agora, quando você vence o medo, aquilo ali vai te validando, que você fala, caramba, olha o que eu consegui fazer. Consegui, sim. Nossa, eu achava que eu não dava conta de fazer isso, mas olha, eu dei. E isso vai reafirmando o seu senso de capacidade, Sim. né? E você vai vivendo os planos de Deus. Porque quantas de nós Deus já falou, Deus já mostrou, vai, segue, eu estou contigo, e esse medo trava. E a mulher não vive os planos, os projetos, e fica igual você falou. Fica uma mulher frustrada, insegura, baixa autoestima, e que vai circulando em várias áreas da vida dela, né, Thaís? E por isso que, às vezes, quando a gente fala de baixa autoestima, a gente foca muito na capacidade de se arrumar, de se vestir, mas isso é só o externo do que ela está vivendo ali dentro, né? É o de dentro para fora. Então, você está me falando que você também passou por isso. Sim. Você viveu Foi isso. tipo de dentro para fora, de fora para dentro. Sim. Porque foi muito essa transformação. Eu tinha também essa questão, a minha autoestima, ela era igual tinha aquela expressão que falava muito antigamente, eu me sentia o verme do cocô do cavalo do bandido. Sim. Eu me sentia exatamente assim, tipo, eu achava que todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo era mais legal do que eu. Se eu tava aqui do seu lado, eu ficava, mas a Monique é muito mais legal do que eu, ela é muito mais simpática, olha como as pessoas gostam mais dela. Fisicamente, eu tinha muitas inseguranças. Eu olhava assim pro espelho, eu me achava feia, eu me achava estranha. E hoje eu paro e penso assim, eu falo, gente, tipo assim, foi o diabo mesmo que colocou tantas coisas na minha cabeça, né? Eu vivi, eu percebi que ele soltou setas em momentos específicos, que aquilo ali foi como se fosse sujando a minha autoimagem. É como se tivesse um espelho, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você conhece Deus, você vê esse espelho limpo. Mas quando você não conhece, as coisas vão acontecendo e vai sujando o espelho. E quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem suja, mas você não está suja, é só o reflexo do que você está vendo. Então eu vi assim que eu vivi algumas situações que era exatamente isso, que sujou o meu reflexo, e por eu ver aquele reflexo sujo, eu achava que eu estava suja, que eu não era capaz, que eu não era bonita, que eu não era suficiente. O inimigo, ele tentava podar, porque ele sabia exatamente o que o Deus tinha ali para você na frente. Então, eu vou podar ela agora, porque quando vier a oportunidade, ela não vai estar preparada. E aí a gente começa a viver nesse círculo de não viver o chamado, não viver... E quando a gente fala de propósito, né, Thaís? Não é só o propósito ministerial, faz parte de um propósito, mas nós estamos falando aqui de propósito de vida. Sim. Muitos médicos, eles vivem o seu propósito ajudando pessoas ali. Outros professores ajudam, o propósito dele é ali na profissão. E eu estou falando isso porque a gente vai chegar nesse ponto agora. Porque hoje ela vive, né, a Thaís, ela vive o seu propósito exatamente onde o inimigo colocava ali um espelho sujo, opaco, para ela não enxergar. É isso, Thaís? Eu acho que tem aquela música que do Rodolfo, que falava das suas feridas sairão cura. Você conhece essa música? Tipo assim, da sua ferida vai sair cura. E foi muito isso, né? De onde veio o meu principal desafio, minha dor,
foi de onde Deus também me tirou para me usar. Sim. Então, hoje eu trabalho com consultoria de imagem, é um dos meus trabalhos, né? Um dos meus chapéus que a gente vai equilibrando, colocando. Cada hora você coloca um chapéu, né? É essa questão da autoestima. E eu percebo assim que as mulheres, onde o diabo mais ataca é na autoestima. Sim. De diferentes formas. Às vezes uma relação difícil com o pai, às vezes são relações tóxicas, abusivas. Muitas vezes essa mulher ela não teve ali a identidade reforçada pela mãe, pela figura da mãe. Então são Traumas, né? Ali às vezes também traumas. Então, assim, N situações em que as mulheres têm uma autoestima muito baixa. E a autoimagem é um reflexo disso, né? Sim, sim. Quando você fala, né, de cuidado com a imagem, né? Às vezes a gente olha ali você nas redes sociais e a gente fala, ah, tá falando de roupa, tá falando de. E a gente tem que tirar essas escamas dos nossos olhos e entender que aquilo ali faz com que nós vamos enxergar o nosso eu, e através do nosso eu a gente vai trabalhar a nossa imagem, e através da nossa imagem a gente vai viver o nosso propósito. Né, Thaís? E sabe que existe ainda um estigma, um tabu com relação à imagem. Sim. Eu me lembro de uma situação em que a gente abriu uma célula, esse grupo de oração na casa de um discípulo, ele era mais novo, e ele morava com a mãe, e a mãe era de uma outra igreja super tradicional. E eu ia para a célula junto com o meu marido, né? Nós dávamos a célula naquela casa. E desde que todo esse meu processo de conversão, Deus começou me ajudando a enxergar beleza em mim, a gostar da minha imagem. E aí o próprio ambiente da igreja, né? Eu via as mulheres arrumadas, a minha líder era uma mulher vaidosa, eu via a Bispa Lúcia super chique, eu falava, meu Deus, eu quero ser chique igual essa mulher. Quero ser elegante igual essa mulher, né? E na época, eu 17 anos, e ela já era, né, adulta, eu falava, quando eu for adulta, eu quero ser igual a ela. E então, assim, foi o processo. Então, desde então, eu me arrumo, eu gosto disso, eu amo esse processo de você... se amar, né? É tão simples, está na palavra de Deus. Deus fala, né? A importância da gente se amar, da gente se cuidar. De você cuidar, nós Sim, somos templos, né, do Espírito Santo. E aí eu lembro que eu dava essa célula, eu sempre gostei também de pintar as unhas de vermelho, desde nova eu gostava de pintar as unhas de vermelho. Aí teve um dia que ela falou na célula, na frente do meu marido e tudo, eu acho que você não é crente não, olha essa sua cara, essas unhas vermelhas, esse seu brinco grande, que também é uma coisa que eu sempre usei, eu adoro brinco grande. Você não tem cara de crente, não. Você não tem cara de mulher de Deus, não. Aí eu falei para ela, né? Eu falei, olha, muitas vezes a aparência engana. E Deus, ele vê o coração. E não tem por que eu não ser mulher de Deus. Porque eu pinto a unha? Porque eu uso brinco grande? Sim. Isso não é pecado. Por que eu não vou ser mulher de Deus só por causa disso? Ela, ai, não sei o quê. Falei, tá bom, dona fulana, entendi seu ponto. E não fiquei tentando convencer. E aí eu lembro que, assim, a gente ficou algum tempo nessa célula, depois essa pessoa acabou até se envolvendo com companhias erradas e tal. E aí, tempos depois, ela, Thaís, você é mulher de Deus, que não sei o quê. Aí eu, tá vendo? Então, assim, existe um estigma que é assim, uma mulher de Deus, uma mulher espiritualizada, ela não pode ser vaidosa, sim, ela não pode se arrumar. Só que a gente esquece que nós estamos em um mundo natural. Sim. Nós estamos em um mundo que as pessoas elas não olham o nosso coração, a nossa alma. Quem olha para você e te esquadrinha de cima a baixo é Deus, é o Espírito Santo. Sim. As pessoas, elas olham para você e elas vão ver o quê? Os seus frutos. A sua imagem é uma forma de você demonstrar cuidado, é uma forma de você demonstrar competência, confiança. Sim.
A sua imagem é um instrumento. Hoje eu vejo, assim, diferentes pastoras, por exemplo, a pastora Viviane Martinello, Uhum. uma pastora que é super usada, super abençoada, e ela atrai muitas mulheres por conta do gosto dela com a moda. Sim. Que é uma mulher que se veste super bem, então ela chama a atenção de outras mulheres. Porque a mulher tem muito essa coisa da admiração, né? Ver uma outra mulher e Referência, né? referência. Sim. Então, assim, existe essa coisa de, se arrumar é futilidade, se arrumar é supérfluo, é coisa de patricinha, é coisa de mulher vazia, e não tem nada a ver. Se arrumar não for um Deus na sua vida, Exato. se- Como tantas outras como coisas. tantas outras, se isso não for o centro da sua vida, mas for um instrumento e você se arrumar com decência, Sim. isso na verdade, é um recurso para você atrair pessoas. As pessoas, elas buscam referência. Uhum. É natural. Não é uma coisa assim, eu vou buscar uma referência. Não, é automático. E hoje, né, na era digital, eu quero essa blusa preta. O que você vai pensar? Eu vou entrar aqui na internet e ver o que combina com a minha blusa. Então, Uhum. a gente busca referência. Então, se nós, mulheres cristãs, que buscamos referência, se a gente não tem uma referência de outra mulher cristã, a gente vai buscar referência de mulheres que não vivem os nossos princípios, que não vai somar, que não vai, sabe, acrescentar naquilo que a gente acredita. Então, eu vejo assim, hoje, Thaís, né, eu acompanho, eu vejo ali você, o trabalho. Hoje eu te vejo como uma referência, uma mulher de Deus, sabe, que é mãe, que trabalha, que cuida da sua casa, que é uma pessoa normal, Uhum. mas que traz pra gente ali, sabe, opções, que nos ajuda a trabalhar esse de dentro para fora, porque você não trabalha só de fora. Né? O Uhum. seu conteúdo é aquele conteúdo que você mostra para nós mulheres que nós temos valores, que você pode conseguir. Então, essa também é uma importância para nós, sabe? A gente Uhum. tem que estar atenta a isso. Nós precisamos de referência. Sim. Né? E a Bíblia, ela traz vários tópicos ali de homens de Deus, de mulheres de Deus, para ser o quê? Nossa referência. E a gente vê que na própria Bíblia, se olharmos com cuidado, existem momentos que Deus usou também a aparência para acessar certos lugares. Então, Esté, quando ela é escolhida, ela não foi escolhida por conta do coração dela, por conta da bondade, Exatamente. ela foi escolhida por conta da aparência dela. Beleza. E lá está escrito firmemente, pode ler, verdade. Ela recebeu o favor de Deus por Sim. conta da aparência. E aí, se você olhar, caramba, Esté foi uma mulher usada para trazer ali livramento para toda uma geração. Sim. Quando a gente olha também em Daniel, né? Daniel e os amigos dele foram escolhidos porque eles tinham uma boa aparência. Então, eles foram colocados ali para trabalhar no reino. Então, a aparência ela é usada muitas vezes para abrir portas, para te dar acesso a pessoas e a lugares. Ai, Thaís, então você está querendo dizer que a aparência é tudo. A aparência não é tudo, mas ela é uma das formas, né? Aí, para a gente entender, quando você está com o coração alinhado em Deus e você tem a aparência, você tem uma imagem estratégica, Deus consegue te colocar em lugares que antes você não conseguiria, porque as pessoas, elas se aproximam das outras ou por identificação, né? Então, eu sou semelhante, então eu me identifico, me conecto. Ou por aspiração, poxa, olha como ela é. E ela é uma referência, eu gostaria de ser como ela, então eu me conecto. Então, a sua imagem, assim como outras coisas, o seu estilo de vida, né, um estilo de vida saudável, é um recurso para você se conectar com pessoas. E nós estamos aqui para nos conectar. Né? Uhum. Deus nos chama para quê? Para a gente estar junto. Hoje a gente está sentado aqui nessa cadeira para quê? Para conectar, para falar de Deus de uma forma leve, né? Para ter aqui um acréscimo, sementes estão sendo plantadas. Muitas mulheres às vezes estão ali do outro lado, né? Que está se sentindo feia, está se sentindo insegura, está sendo maltratada psicologicamente. Né? Então, assim, se a Thaís não saísse de onde ela viveu ali, da baixa autoestima,
e seguisse o chamado dela, o propósito dela, hoje ela não poderia estar aqui dando testemunho dela, né, Thaís? E assim, a nossa imagem, ela é até mesmo uma forma de você dizer para os outros como eles devem te tratar. Exatamente. Uma vez eu escutei uma história de uma mulher que tinha ido numa faculdade, e aí ela entrou na faculdade, né? Ela estava vestida bem simples, que ela foi entregar uma documentação, e aí o porteiro falou só, bom dia. Falou normal, assim, só bom dia. E aí ela passou. Aí no outro dia, ela já foi bem arrumada, porque ela tinha saído do trabalho e tal, estava bem arrumada. Aí o mesmo porteiro, bom dia, doutora, posso te ajudar? Olha isso. Então, assim, a sua imagem é uma forma até de você dizer para os outros como eles devem te tratar, porque é você que coloca o limite de como você quer ser tratada. Exatamente. Se você não cuida de você, qual é a mensagem que você está passando para as outras pessoas? E qual a mensagem que nós estamos passando para Deus? Sabe, assim, se eu cuido de mim, eu estou falando, Deus, obrigada por esse rosto que o Senhor me deu, obrigada por esse corpo que o Senhor me deu, obrigada por comprar, eu ter a condição de comprar uma roupa e me vestir bem, e chegar nos lugares e as pessoas falarem, nossa, a Thaís, ela tem um brilho diferente. Eu vejo que ela é linda por dentro e por fora. E é isso que Deus quer para nós aqui, né, Thaís? Exatamente isso. Então, assim, para mim, a imagem, nós somos trinos. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a gente cuida da nossa alma, ou pelo menos deveria. Por favor, né? Em nome de Jesus. A gente né? cuida da alma, cuida do Sim. espírito, mas e o corpo? Ai, Thaís, eu cuido da saúde. Ótimo. É realmente uma prioridade cuidar da saúde. Eu, inclusive, preciso melhorar nisso, né? Porque eu estou completamente sedentária. Mas, além da saúde, também você cuidar de como você se veste todos os dias. Sim. Você acorda e você se olha no espelho. E você vai tomar banho antes de dormir e você se olha no espelho de novo. Qual é o tipo de pensamento que você quer ter sobre você mesmo quando você se olha no espelho? E como a gente se sente bem? Meu Deus, gente, quem é a mulher e do outro lado, e o homem também, a gente está falando de mulher, mas o homem também, Sim. que sai de casa com o cabelo embolado, uma camiseta e sai. Aí agora, no outro dia, você se arruma, organiza o cabelo, se maquia, põe uma roupa e sai. Cara, vamos ser sinceros com a gente. Como que nós, na hora, você se sente melhor, você se sente mais posicionada, mais confiante, o quê? Sim. Né? Preparada, arrumada, cuidada. Porque é isso que Deus quer para mim, para você e para elas ali, né, Thaís? Sim. E, inclusive, se cuidar não só para os de fora, que Sim, é outra questão. Se cuidar para os de certeza. dentro também, né? Para sua família, Sim. para os seus filhos, para o seu marido. Eu não tenho filha mulher, eu tenho 2 filhos homens, né? E eu, mesmo para estar em casa, eu fico arrumada. Óbvio que não desse jeito, né? Mas eu passo uma maquiagenzinha ali com cara de saúde, eu fico arrumadinha em casa. E os meus filhos, eles veem isso, né? Sim. E teve até um dia que eu tava... Sabe aquele dia que você tá com preguiça, né? Porque somos humanos. Sim, temos os dias maus, temos as TPMs da vida. Isso é exceção, Sim. mas acontece. E aí eu tava, tipo, de pijama, sem maquiagem, com o cabelo num coque. Aí o meu filho mais velho, o Heitorzinho, chegou. Quantos anos? Tem 6. 6 anos, gente, olha só. Gente, ele é muito engraçado, ele fala cada pérola. E aí ele chegou, mamãe, você tá bem? Aí eu falei, tô, por quê? Por que você tá assim, com essa cara meio feia? Olha isso. Aí eu falei, não, é porque hoje a mamãe tá cansada, não quis se arrumar. Então, assim, eles percebem. Sim. Eu tive uma aluna em um dos meus métodos que ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou que ela sempre ficava o dia inteiro com roupa de ginástica. Então, ela ia deixar os filhos na escola e ficava ali o dia inteiro, fazia teletrabalho, então ficava de legging, camiseta, tá. E aí ela fez o meu curso e eu falava muito disso, essa questão da autoestima, da autoimagem, de você mudar a forma como você se vê e, consequentemente, mudar a forma como os outros te veem. E aí ela fez o curso e ela se arrumou e um dia foi buscá-lo na escola. E aí ela disse que ele ficou olhando assim para o portão e não reconheceu a mãe. Meu Deus. Aí quando ele viu a mãe, ele foi correndo, ele,
mamãe, como você tá Olha linda! isso, E abraçou todo gente. orgulhoso, sabe? Nossa, você tá muito linda, com orgulho da mãe. Porque eles veem isso. O ambiente muda, muda pra gente e muda pra quem tá do nosso lado. Então, assim, quando você tem uma filha mulher, você está sendo essa referência para Sim. sua filha, de como ela deve se cuidar, de como ela deve se olhar, né? Se você é uma mulher que fica o tempo inteiro, ai, tô gorda, ai, nossa, como eu tô feia. Sua filha tá crescendo com esse senso crítico, Sim. né? E quando você é mãe de menino, você está ensinando para ele também que ele deve buscar uma mulher que se Nossa, cuida. sim, Então, de todo modo, você está ensinando para os seus filhos, né? sim. Uma referência. Gente, não falei para vocês? Não contei no início que ia ser um bate-papo leve, mas cheio de unção, de ensinamento e de propósito, porque falar da nossa beleza de dentro para fora, falar do cuidado, falar que nós somos capazes, que Deus nos fez para viver o melhor dessa terra, e o melhor da terra, a gente está se sentindo bem, feliz, realizada e vivendo o nosso propósito, assim como a Thaís está aqui sentada, porque ela vive esse propósito. Vocês viram que ela tem esse trabalho com mulheres de autoestima e ali tem o porquê. E esse trabalho, ela traz ali todo o conjuntinho que se encaixa, né, Thaís? Para essa mulher seguir e buscar e encontrar o seu eu completa, né? Aquela mulher que vai se sentir completa. Thaís, eu quero te agradecer por esse momento. Gente, que delícia, né? E eu quero que você olhe para essas mulheres que estão ali do outro lado e passe uma mensagem para elas. O que que você tem hoje para somar, para selar? Já foi assim maravilhoso até aqui, mas que você olhe para elas e que você fale algo ali para que alguma chave gire. Eu acho que se eu fosse deixar uma mensagem para vocês, seria: Deus te fez a imagem e semelhança dele. E lá em, se eu não estou enganada, Jeremias fala: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Se Deus, que é Deus, soberano, acima de todos e de tudo, tem pensamentos de paz ao seu respeito, por que você, sendo filha, você olha para você mesma e você só consegue enxergar coisas ruins? Só consegue enxergar as falhas, só consegue enxergar os defeitos. Se Deus é Deus na sua vida, então você precisa pedir para que Deus coloque no seu coração a forma como Ele mesmo te vê. E quando você deixar Ele te mostrar a forma como Ele te vê, você vai mudar também a forma como você mesma se vê. Gente, que testemunho maravilhoso, né? Ela finalizou aqui com mais pérolas, com esse momento aqui de reflexão, para elas entenderem, compreenderem. E eu tenho certeza, Thaís, que esse podcast vai aí abrir um leque de formas diferentes aí para a gente se enxergar, se valorizar. E eu quero convidar você para estar passando para elas, né? Qual o seu Instagram, quais são as suas redes, porque, gente, pelo amor de Deus, segue a Thaís, acompanha, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar em um ambiente de mulher de Deus, de propósito, de moda, que vai transformar aí o seu dia a dia. Meu Instagram é @thaisneres.imagem e o canal do YouTube também, assim, tá ainda bem iniciando o canal, tem alguns vídeos, também é Thaís Neres. E tem o Pinterest, que ali tem várias pastas de inspiração, mas o principal seria o Instagram mesmo, lá vocês me acompanham todos os dias. E você passa dicas, né, gente? Eu acompanho a Thaís, né? Então vem modas, eu não vou falar dicas, sabe? Eu vou falar instrumentos para vocês aí melhorarem a autoestima, melhorarem a maneira de se vestir e muito mais. Meus amores, muito obrigada por nos acompanhar, por estar aqui no Contando Histórias, compartilhando testemunho. Esse projeto que o Senhor plantou no meu coração, e eu tenho certeza que esse podcast aqui vai somar, vai acrescentar, vai fazer com que a gente nos enxergue de uma forma diferente. Thaís, muitíssimo obrigada. Obrigada de coração por ter aceitado o nosso convite. Imagina. Meninas, beijo para vocês. Se inscreva no canal.
Ô, Thaís, olha aí, gente. Ó, Thaís me ajudando. Gente, se inscreva no nosso canal também. Ative o sininho, porque semanalmente a gente traz aqui para vocês novos episódios que vão aí ser maravilhoso em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Tchau, tchau.